Desde que os rovers da NASA pousaram em Marte, temos recebido imagens cabulosas do nosso vizinho planeta vermelho. Imagens que nos fazem perguntar se lá é mesmo um grande deserto no meio do espaço, se há vida oculta naquelas paisagens arenosas, ou se já foi um planeta habitado no passado e guarda valiosas relíquias a serem descobertas. Em 1976, a NASA publicou uma foto tirada no mês de julho daquele ano pela espaçonave Viking 1, que se tornou uma das imagens que mais mexeram com o imaginário popular no século XX. A foto foi feita a uma distância considerável da superfície, enquanto a Viking sobrevoava o planeta e registrou o que parecia ser um rosto humano. O rosto de Marte, como ficou conhecido, ganhou diversas teorias, e dentre elas, a mais popular foi difundida pelo escritor Richard Hoagland. Segundo ele, uma suposta civilização alienígena teria habitado ou mesmo visitado o planeta. Assim, ela teria registrado sua era com um monumento humanoide na superfície, semelhante a uma esfinge. Apesar de o rosto de Marte ter empoderado a NASA perante o público, ela ainda enviou 2 outras missões para confirmar ou desmentir o fenômeno na superfície marciana. O que foi confirmado, no final das contas, é que não passava de uma formação natural de crateras e saliências, o que foi corroborado pela agência europeia ESA, quando enviou a missão Mars Express, ao efeito visual que temos relacionando alguma coisa a algo que já conhecemos. É dado o nome de pareidolia, e foi o que aconteceu neste caso. Mais recentemente, anos após o primeiro rover pousar em Marte, lá pelos idos de 1997, a NASA conseguiu levar tecnologia de última ponta ao planeta, com seus rovers Spirit e Opportunity. O primeiro pousou na superfície de Marte dia 3 de janeiro de 2004 e o segundo 21 dias depois. O objetivo de ambos era explorar as rochas e os solos de Marte, à procura de indícios da existência de água por lá. Apesar de não terem feito a tão ambicionada descoberta, permitiram aos cientistas chegar à conclusão de que Marte já teve água em sua superfície, conforme as marcas e os sinais fotografados. O Spirit pousou na cratera Gusev e foi o primeiro rover a enviar fotos coloridas e com boa definição para a Terra. Ele também encontrou vários sinais de água no passado e evidências de atividades geotérmicas ou vulcânicas. Ele explorou locais que podem ter sido fontes termais há milhões de anos. O Opportunity pousou do outro lado do planeta, numa região denominada Meridiane Planum, ou Plano Meridiano. Ele também enviou fotos coloridas daquela parte do planeta vermelho e mais evidências de ter havido água em sua superfície. O rover estudou camadas de minerais em rochas e as evidências coletadas sugeriam que o local já foi a costa de um mar salgado. Outros 2 rovers foram enviados pela agência americana, mais tecnologicamente preparados do que seus antecessores. São eles Curiosity e Perseverance. Junto a Perseverance foi ainda o helicóptero controlado remotamente, Ingenuity, que proporcionou não só fotos, como também vídeos aéreos intrigantes da superfície marciana. Talvez tenham sido as imagens enviadas por estes últimos aventureiros marcianos que fizeram nossas cabeças balançarem com um turbilhão de perguntas e achismos. O Curiosity, que pousou na cratera de Gale, enviou uma foto que, à primeira vista e principalmente aos olhos mal treinados, fez com que muita gente pensasse se tratar de uma porta, ou melhor, um portal que poderia dar passagem para um passado antigo ou para outra dimensão. Diante da repercussão, a NASA se viu obrigada a explicar que aquele ou aquela aparente porta nada mais era que uma pequena fissura na rocha, medindo apenas 30 centímetros de largura por 40 centímetros de altura, e que a posição que o rover estava ao fazer a foto deu a impressão de ser maior. Ou seja, uma simples questão de perspectiva. Em 2014, a Curiosity enviou à equipe uma nova imagem, que também percorreu as redes sociais e levantou suspiros da galera conspiracionista. Na foto, um objeto em particular chamado
chamou a atenção por se parecer muito com um osso. Alguns diziam se tratar de um osso humano, outros falavam que era de algum animal de porte médio. Mais uma vez, os especialistas da agência espacial entraram em cena, explicando se tratar de um pedaço de rocha esculpido pela erosão dos ventos e da água que um dia correu na superfície. Uma outra formação interessante, carinhosamente chamada de Marshenge, chamou a atenção devido à sua semelhança com Stonehenge, a formação circular de monólitos encontrada na Inglaterra. De acordo com os teóricos da conspiração, tal formação, assim como no caso inglês, foi construída por alguma civilização marciana no passado. Isso porque, se prestarem atenção na disposição das pedras e medirem as distâncias entre elas, chegarão a números bastante interessantes, como se realmente tudo aquilo tivesse sido planejado. Só que os céticos cientistas já afirmaram que esse tipo de formação circular em rochas é bastante natural e, no caso de Marte, não tem nenhum vínculo com atividade extraterrestre. Entrando ainda mais fundo no fenômeno da pareidolia, outras imagens que chegaram até a Terra, que foram bastante difundidas e discutidas devido ao seu conteúdo, mostravam o que parecia ser uma construção muito similar às pirâmides egípcias, o que fez levantar várias suspeitas de uma civilização antiga no planeta. Outra mostrou objetos que lembram partes do corpo de dinossauros, tais como alguns ossos, sua espinha e até um ovo. Mais recentemente, um crânio fossilizado teria sido encontrado sob sua superfície. Se a imagem condiz mesmo com os restos de um animal pré-histórico, nós não sabemos, mas que ele realmente se parece com um parece. Parece. A colher flutuante também foi obra pictográfica do rover Curiosity. Explico. Na foto feita pelo rover, surge um objeto que mais se parece com uma colher. E para piorar as coisas, ela parece estar flutuando. Mas não se iluda, pois aquilo não é uma colher. E muito menos estava flutuando. Os profissionais da NASA explicam que aquilo é uma formação natural, um pouco rara, chamada ventifacto. O termo é empregado a objetos ou coisas que sofrem mutações devido à ação do vento. Em 2001, um dos maiores romancistas de ficção científica, Arthur C. Clarke, diz ter identificado uma floresta inteira em Marte, numa das diversas imagens do programa Mars Global Surveyor, da NASA. Esta foi uma missão lançada em novembro de 1996 como parte do maior programa de exploração de Marte e teve como objetivo mapear todo o planeta, bem como identificar bons locais de pouso para futuros rovers na superfície. O autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ainda disse: "Agora estou convencido de que Marte é habitado por uma raça de paisagistas dementes. Algo está realmente se movendo e mudando com as estações, o que sugere, pelo menos, vegetação. A imagem é tão impressionante que não há necessidade de dizer nada sobre ela. É, obviamente, vegetação para qualquer olho imparcial." Em uma outra foto, feita pela sonda orbital Mars Reconnaissance Orbiter, em 2008, temos a primeira impressão de estarmos vendo grupos de árvores separados em meio a um deserto arenoso e repleto de dunas. Mas apurando o olhar, percebe-se que as manchas, lembrando vultos de árvores, são, na verdade, rastros deixados por camadas mais escuras do material que cobre a superfície e que escorreram, digamos assim, pelas escarpas dos montes arenosos por centenas ou até milhares de anos. Marte ainda é um mistério. Se houve uma civilização por lá, ainda não foi encontrada evidências concretas. Caso haja vida biológica no planeta, segundo os cientistas, ela é microbiana. Afinal, supõe-se que a água congelada em seus polos. Dados mais apurados ainda virão, conforme nossa tecnologia avança. Até lá, continuamos curtindo a pareidolia, que, por outro lado, é muito divertida.